Vieram todos ver o meu julgamento e a minha morte, não é? Sejam bem-vindos. Nós estamos no século IV antes de Cristo. Mas eu vim de lá especialmente pedir a vocês que desliguem os celulares. Em todas as sessões, celulares tocaram insistentemente. Posso contar com vocês? Todos dependentes de telas. Não é? Algumas perguntas para começar. Seu nome? Alice. Por que eu tenho que dar à vida um valor em si? Quem foi que disse isso? Eu pergunto porque eu mesmo não sei. Eu só sei que nada sei. Seu nome? Morris. Eu devo viver a vida como ela é? Ou eu devo fazer o que é correto? Se viver significa estar vivo, qualquer vida serve. Existe diferença entre viver e apenas não morrer? Quando você faz o que deseja, chama isso de liberdade ou alívio temporário. E quando você faz o que chama de correto, chama isso de liberdade ou consequência. Me digam, vamos! A virtude é algo que se pratica ou é algo que a gente só menciona? Uma pessoa boa é aquela que nunca errou? Ou é aquela que mesmo errando não foge diante do erro? Hã? Você vota por consequência ou com medo do outro ganhar? Se o voto é um direito, por que tantos votam sem saber o que estão escolhendo? Você vem ao teatro para ser tocado ou para reafirmar o que já sabe? Vamos! Pensem comigo! Ou contra mim, se preferirem. Só não fujam, não sejam covardes. Porque uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Porque o exame é justamente o preço de não viver como qualquer coisa. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida.
Ele está aqui acusado por dois motivos: corromper a juventude e inventar novos deuses. Não por acaso, não por acidente, mas por desvio, por método. Exato, júri. Por método. Nós vamos agora ao primeiro item da pauta. Sócrates. Dizem que você afasta os jovens das profissões de seus pais e que ensina os jovens a desprezar aqueles que sustentam a polis. E que planta a dúvida onde deveria haver confiança. O que você tem a dizer sobre isso, Sócrates? Quando você diz corromper, quer dizer que algo estava bom e depois estragou. É isso? Exatamente isso. É isso. Então é isso. Os jovens de Atenas eram bons e depois de conviver comigo ficaram melhores. Sócrates. Não distorça, Sócrates. Você sabe muito bem do que nós estamos falando. Jovens de Atenas se encontram completamente enlouquecidos. Eles gritam por tudo, questionam seus pais, questionam seus mestres, questionam aqueles que governam. Curioso porque eu convivo com esses jovens todos os dias e o que eu vejo é bem diferente. Vejo gente mais atenta, menos disposta a obedecer alguém só porque ocupa um cargo comissionado, menos disposta a receber resposta pronta, mais atenta com o que diz, com o que faz. Mas vamos seguir. Vamos seguir. A minha pergunta é... Pergunta? Que pergunta, Sócrates? Quem educa bem os jovens daqui? Nós fazemos as perguntas. Não. Você me acusa em causa própria, eu me defendo em causa própria. O diálogo aqui cai muito bem, meu senhor. Confere, produção. Produção, confere. A minha pergunta é muito simples, pacífica. Só quero dados. Quem educa bem os jovens dessa cidade? Você sabe muito bem, mas eu vou repetir. As leis, os pais, os políticos que restauraram essa democracia, os poetas que ensinam a virtude, e os oradores que ensinam a falar. Todos eles. Todos eles. Todos eles. E eu sozinho consegui corromper todo mundo. Todo mundo. Magnífico. 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 Uau. Veja. Veja como ele usa o método dele, ó. Ele se faz improvável.
mundo educa bem. E o único homem que não recebe pagamento, não busca poder, não é influente, não é influencer, não recebe propina, tampouco tem ações do Banco Master. Ui, Banco Master? Esqueci esse Banco Master? Você sabe? É claro. Eu tenho muitos seguidores. Eles me curtem, me repostam, me dão likes, fazem trend com o que eu digo. Mas eu nunca chamei ninguém para o meu convívio. E vocês consideram o meu conteúdo mais perigoso do que o jogo do tigrinho. Manito, eu tenho algo para dizer. Segredo de Estado. Segredo de Estado. Código de guerra. Código de guerra. Fala, perigoso. É o que está acontecendo nos subterrâneos de Atenas. Chame isso como quiser. Seita secreta, legionários da Matrix, bloquinho dos misóginos, dos feminicidas, dos haters, dos racistas, dos red pills, dos nazistas, dos neonazistas, dos conservadores, dos transfóbicos, dos homofóbicos. Eles estão todos aí, com as suas mentes torpes. O que eu estou querendo dizer é que perigoso não é o jovem que pergunta demais, mas o jovem que deixa de perguntar e é atraído por essa rede impossível do sucesso. Atenas, nos seus subterrâneos e todas as cidades que estão conectadas, estão cheias de falsos educadores. E o maior problema são os jovens que moram nas grandes capitais, nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Esses sim correm mais perigos. Você tem ideia do que você está falando? Dessas palavras que está utilizando? Devo considerar que você está inteiro. Ou já anda ruim da cabeça? Deve considerar que se uma educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Agora ele chegou onde ele queria chegar. Educação libertadora. Educação libertadora. Olha, Sócrates, por acaso os nossos educadores estão aproveitando os nossos jovens? Essa é boa. Jovens e educadores estão presos em Homero. Você assistiu a superprodução de Nolan, Odisseia? Aço contra aço, 35 gongos de cobre. Um cavalo de aço e madeira, fincado na praia. Para você, o que é um herói? É aquele que atravessa mares para enfrentar o inimigo? Ou é aquele que atravessa a si mesmo para vencer a ignorância? Entenda, jovens e educadores estão presos em Homero, querendo provar a existência na capacidade de vencer batalhas. Agora sim. Agora esse homem realmente está totalmente nas nuvens. Totalmente. Eu não vou responder com ironia. Eu vou ser claro. Primeiro, eu não
ensinei ninguém a desobedecer às leis. Ensinei a entender. Depois não afastei ninguém da tradição. Ensinei a fazer perguntas incômodas. Por que isso? Porque sempre por esse caminho. Porque muitos não têm nada e poucos têm tudo. Porque elegemos deputados, senadores, deputados distritais, deputados estaduais, vereadores. Escolhemos administradores regionais, presidentes, vice-presidentes, governadores e vice-governadores, completamente ignorantes. Homens e mulheres que não sabem ver o mundo como ele é, só sabem enxergar pela moral do próprio umbigo. Senadores, Ele disse governadores, administradores regionais, presidentes. do que é que ele está falando? Do que ele está falando? Do que é que você está falando, hein? As coisas não são como dizem que são. Ouço, vejo, leio um oceano de fake news. Cada vez mais fake, cada vez mais news. Fakes perfeitas querendo acessar o modo perfeito de acessar o mundo perfeito, mais irreal, mais artificial, mais inóspito. E eles, os jovens, estão sendo atraídos por essa rede possível do sucesso, tornando-se rostinhos bonitos, publicitários, mentirosos e até criminosos, arrastando uma multidão sem saber nada do que diz. Ou seja, tudo é fake. O que você faz para se proteger das fake news? E você tem algum sistema de proteção contra fake news? Não se arrependa de nada. 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 Se você continuar dizendo palavras que desconhecemos, será acusado também de inventar uma nova língua. Isso se não for considerado a sua tendência. Isso. Cuidado com o que você vai dizer daqui para frente. Ok? Querido, ouço vozes de vez em quando, e elas vêm de um certo futuro, um futuro mais incerto, mais irreal, mais artificial. E é por isso que devemos agir agora, pensar agora. Quando os jovens não aprendem a pensar, outros pensam por eles. O que é que você quer dizer com isso, hein? Que podemos sim ser uma nação de cretinos, se esse for o nosso desejo. Mas também podemos ser um povo forte. Educação não transforma o mundo. Educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Vamos, pessoas transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Vamos, pessoas transformam o mundo.
nossos queridos educadores inúteis. Levante a sua mão se a resposta for sim. Vamos. Não. Não. A resposta é não. Estou apenas responsabilizando todos eles. Quando jovens aprendem que mulheres são inimigas, que certos corpos são inferiores, que pessoas negras devem ser comparadas com macaco, que o voto feminino deve ser extinto, que a violência é uma virtude, que a crueldade é coragem, alguém falhou antes. Falhou em ensinar a dúvida, o pensamento, o cuidado com o outro. E isso acontece sempre. Sempre que a educação vira adestramento. Vocês não concordam? Cuidado, Sócrates. Cuidado. Você não está aqui para questionar o júri popular. Eu discordo. Cale-se! Cale seu histriônico! Palavrão irritante! Meleto, eu estava aqui estudando as acusações feitas contra mim. Eu li aqui palavras como corrupção, desvio, ameaça aos jovens. Vamos, me diga, do que é que vocês têm medo? Medo. Nós estamos falando de valores, de ordem, de pátria, de família. Você destrói tudo. Nada permanece sólido. Tudo é relativo. É porque eu reconheço as diferenças. O que eu não reconheço é a hierarquia entre elas. Você, por exemplo, é um orador, não é? Sim. Então, se o objetivo em um determinado momento é me vencer pelos seus argumentos, Provavelmente. é porque vencer não é o mesmo que compreender. Uma cidade governada por homens que sabem vencer, mas não sabem compreender, é democracia. É teatro, ilusão, autoritarismo, autoritarismo. Autoritarismo. Que arrogância, Sócrates. Que arrogância. Você ameaça a reputação e até a própria estrutura da
sua fragilidade. Mas a fragilidade não é criada por uma pergunta, é revelada por ela. Agora, se isso ameaça a polis e a estrutura do Estado, talvez, Anito, o problema não esteja nos jovens. Talvez o problema não esteja nos jovens. Agora o problema não está mais nos jovens. Você acabou de chamar nossos filhos de monstros. Eu disse apenas que eles são mimados. Cale-se! Cala a boca! Não sabem ouvir. Cala a boca! Parece uma matraca insuportável, fazendo perguntas demais, dizendo que a cidade cria ódio. Veja o que você faz com a casa do nosso povo. Você confunde, você provoca, você incendeia. Você ultrapassou todos os limites, Sócrates, insinuando que Atenas alimenta a violência. E depois você quis combater. Eu não insinuei, eu perguntei. Você não se apresenta como educador? Não é isso? Mas você destrói referências, semeia desconfiança. E é assim que nascem os extremos. Não é verdade, Sócrates? Os extremos nascem quando ninguém ensina o jovem a pensar. Eles nascem quando o jovem aprende a repetir antes de compreender. Ele relativiza tudo, até o mal. Até o mal. Eu não relativizo o mal. Eu reconheço. E quase sempre ele vem com alguém dizendo: siga por aqui. Vamos. Respondam. O que é que vocês tanto temem? O que é que vocês creem? Você está transformando este julgamento num ataque à ordem. Vejam, ele se julga acima da polis. Ele é culpado. Ele é um traidor. Sócrates, sua fala foi considerada provocação grave à estabilidade da polis. Sócrates de Atenas. Não trago nada demais. Apenas uma pergunta pequena, mas insistente. As pequenas são as que mais demoram a ir embora. Pode falar! Me disseram que o oráculo declarou que não existe ninguém mais sábio do que eu. Mas isso não pode ser, porque eu não possuo sabedoria. Possuo apenas perguntas. O mais sábio é aquele que sabe que
Isso não é sabedoria, é honestidade. Mas tem uma coisa: você não troca ignorância por aparência de saber. A maioria prefere saber errado a não saber nada. Mas eu não ensino nada, eu só pergunto. Exatamente. A sabedoria não existe. Nem a felicidade. São utopias úteis. Então buscamos o que não existe. Buscamos o que não termina. Se houvesse sabedoria, alguém já teria chegado e parado. Mas quem para morre antes do corpo. Você não é o mais sábio porque você sabe mais. É porque você não mente para você mesmo. Mas isso vai tirar teu sono e não vai demorar. As pedras podem confirmar. Olha uma. Essa é a pedra da ansiedade. Você sabe do que eu estou falando, não? Sócrates. Sim. Sim. Não pelo que você fez, mas pelo que você revelou. Essa é a pedra daqueles que acordam antes do mundo e que não conseguem mais dormir diante da mentira coletiva. Você vai ser isolado. Não porque você errou, mas porque você viu clareza. Clareza da tua mente é soberana. Você não negocia com a falsidade. Por isso você não vai
pensamento. Teu pensamento vai gerar conflito. Vão ser muitos contra um. Eles não são mais fortes, mas eles são muito, muito mais numerosos. Eles não podem derrotar a paternidade, então vão derrotar um sacrifício consciente. Você verá o que eles não veem. Você vai pagar por essa visão. Você não vai ser destruído. Você vai ser oferecido. Você vai ser oferecido à morte. Não por punição, mas como consequência inevitável. E eles não chamam de justiça, mas em proteção da cidade. A cidade não elimina criminosos com tanto cuidado. Ela elimina aqueles que ela não pode controlar. Isso não é um acidente, é uma decisão. E eles já começaram. O tribunal vai eliminar você. Não por raiva, mas por necessidade. Eles precisam que você desapareça, para que eles possam continuar acreditando neles mesmos. Talvez não haja saída. Talvez nunca tenha vida. Porque Sócrates, você não pertence à ordem deles. Você pertence ao movimento. Então, Sócrates, você está preparado? Estou. Você está calada há muito tempo, não é mesmo, Anitta? Isso me preocupa, porque homens como você não costumam ficar em silêncio sem um motivo. Estou avaliando o dano que você causou. Dano? A cidade ou a sua posição dentro dela? Você fala com os filhos dos homens que governam. Você os atrai, eles os servem, passam muito tempo com você. Mais do que passam com os próprios pais. Isso não é educação, isso é influência. Influência não é corrupção. É apenas a presença de uma pergunta que não nos abandona. Vamos? Diga o que você tanto teme. Há rumores sobre você, sobre o filho de Lincoln, sobre encontros que não eram apenas filosóficos. Eu estive com ele. Você admite? Admito.
Admito que caminhei com ele, admito que estive com ele, que compartilhei presença, pensamento. Admito que reconheci nele o que reconheço em todos os homens: o desejo de conhecer e ser conhecido. Isso é perversão. Não é. Isso é humanidade. Todos os gregos sabem disso, todos os homens sabem disso. O amor entre homens não é segredo, não é pecado, não é crime, não é doença. É só uma forma de reconhecer no outro aquilo que também somos. Isso é imoral. Imoral segundo quem? Segundo os deuses? Segundo as leis que vocês escrevem? Também. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Vamos. Me diga. Você nunca amou um homem? Sai daqui! Sai daqui! O corpo humano obedece a leis muito mais profundas, mais honestas, mais antigas, mais ancestrais. Mas eu vejo mais à frente que vocês, séculos adiante, onde homens vestidos de autoridade divina vão dizer que o desejo é crime, que a pureza é pecado e que a inocência é dízimo. Mas isso não vai mudar a natureza humana. Vai mudar apenas a forma de sofrer. Você destrói tudo, Sócrates. Família, autoridade, ordem. Não. Eu só estou dizendo que nada vai ficar sustentado por mentiras. Nem mesmo você. Nem mesmo você. Meleto! Meleto, faz alguma coisa, para de comer! Faz alguma coisa, Meleto! Volta! Sócrates, além de corromper a juventude, você também é acusado de não reconhecer os deuses da cidade, de desprezar os cultos tradicionais e de introduzir crenças estranhas após. Sócrates, você acredita nos deuses de Atenas? Sim ou não? Quando você diz os deuses, está se referindo aos deuses da cidade ou à forma correta de adorá-los? Não estou, Sócrates. Nós estamos falando dos deuses reconhecidos pela Polis. Eu nunca disse que os deuses não existem. Na Apologia, como Platão registrou, eu digo claramente que quem acredita em coisas divinas não pode ser chamado de ateu. Vocês me acusam de ouvir uma voz. Como é que eu posso negar o divino? Este daime é justamente para você. Você introduz novos deuses. Eu não introduzo, eu escuto. Escuto. Desde quando escutar o divino é crime? Hein? Atenas tem muitos deuses. Um vem do mar, outro vem da terra, outro vem da colheita, outro vem do amor. Quem deles é único, é exclusivo. Por que agora vocês querem que os deuses se comportem com as leis escritas por vocês? Você é antigo sagrado. Eu não relativizo. Eu amplio.
ciência é falso? Ou melhor, quem disse isso? Algo é sagrado, porque os deuses amam. Ou os deuses amam porque é sagrado. Se os deuses discordam entre si, e o mito mostra que discordam, não há piedade. A piedade não pode ser obediência cega. Ela só pode ser busca. Busca! 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 Você está insinuando que qualquer crença é válida? Um Deus que precisa de um tribunal para se defender é realmente um Deus? Ou é um nome sagrado para o medo humano? Responda! Vamos! Responda! Vai! Responde! Tic-tac! Tic-tac! Veja. Veja. Ele não responde. Ele transforma. Ele transforma acusações em discursos. Desvios em filosofia. Corrupção em liberdade. Em liberdade. É assim que não é. Ele não nega. Ele dissolve. Ele enfraquece o próprio sentido das palavras. E eu pergunto a vocês: quando as palavras perdem o sentido, a cidade perde o chão. O chão! Este homem, ele não é perigoso porque ataca com armas. Ele é perigoso porque ataca com perguntas. Porque uma pergunta bem colocada, ela é mais destrutiva que uma espada. Porque ela entra sem ferir o corpo, mas mata a certeza. E um homem sem certeza, não? Um cidadão sem certeza. Um cidadão sem certeza é impossível de governar. Mas ele diz que liberta os jovens. Mas o que ele faz realmente é arrancá-los do solo. Porque um jovem sem raízes, ele não é livre. Ele é disponível. E ele é disponível para qualquer ideia, para qualquer impulso, para qualquer cultura. Então eu pergunto a vocês: quem constrói uma cidade? Homens que questionam tudo, ou homens que sustentam aquilo que receberam? Porque se
cada geração decidir reinventar o mundo. Reinventar os deuses. O mundo nunca ficará de pé. Eu posso até querer conversar com aqueles extraterrestres. Este homem nunca governou. Ele nunca construiu nada. Ele não lutou em batalhas pelo poder dessa cidade. Oh, mas agora ele quer ocupar o lugar mais alto de todos. O lugar daquele que decide o que é verdade. Sem mandato, sem eleição e sem responsabilidade. Não é mesmo, Sócrates? Já posso responder? Não. Porque agora que responde. Ele diz que nada sabe. Nada sabe. Mas vejam que ele fala. Veja como ele conduz. Veja como ele domina o pensamento daqueles que o escutam. Isso não é ignorância. Isso é poder. Poder. E o poder daquele que não se declara é o mais perigoso de todos. Porque ele não pode ser eleito. Ele não pode ser substituído. E ele também não pode ser controlado. Parabéns, Miri. Parabéns. Você sabe muito bem conduzir os ouvidos. Agora me responda. Você quer uma cidade governada por homens que sabem convencer ou por homens que sabem pensar? Sócrates, eu quero que a cidade sobreviva. Então ensine-os a suportar a verdade, não a temê-la. Sócrates, a cidade não precisa de você para pensar. Sócrates, a cidade precisa de você condenado. E condenado está. Acabo de comprar a urna, Meleto. Meleto. Condenado por maioria absoluta. Sócrates, nesse caso, a lei é clara. Cabe a você decidir a sua pena. Multa ou exílio. Embora a morte lhe caiba muito bem. Você tem 1 hora para ouvir seus pensamentos. 1 hora. Que assim seja. Vamos acabar logo com isso.
Conseguimos tudo. Roda, suborno, amigos fora da cidade. Você pode escapar hoje. Vocês sempre foram eficientes, não é? Mas se eu fugir agora, eu vou estar fazendo o quê? Salvando tua vida. E destruindo o quê? Eu passei anos da minha vida dizendo que não se deve cometer uma injustiça nem mesmo em resposta a outra. Se eu fujo agora, quando tudo está difícil, Buraco, prefiro isso. Mas a sentença é injusta, Sócrates, e você ainda tem seu livre-arbítrio. talvez. A justiça não é perfeita, mas é o acordo que fizemos para não vivermos a pulso. Mas isso vai te matar. Não. E o oráculo vai ter razão. Não! O oráculo disse que algo vai acontecer. Matar é outra coisa. Você acha que passar mais alguns anos vivendo, negando tudo o que eu disse, você acha que isso é vida? Meus amigos, ouçam, não como discípulos, e nem levem isso como exemplo, porque exemplo viram estátuas, e estátuas param de pensar. Continuem perguntando, mesmo quando doer, principalmente quando doer. Vocês ainda vão ouvir falar a meu respeito do Platão. Ele vai escrever não para me explicar, mas para que a dúvida continue viva, para que a pergunta continue incomodando até mesmo quem ainda não nasceu. Quanto a mim, se existir vida após a morte, muito bem. Mas se desistir, não se esqueça, uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida.
É muito mais fácil dizer que um homem foi injustiçado do que admitir que uma comunidade inteira participou da sua queda. Essa mesma comunidade é responsável por ele ter eleito. Eles não surgiram do acaso. Eles foram escolhidos, ouvidos, legitimados pela própria cidade. Eleger, escolher, ouvir, selecionar, otorgar, votar. Não é para amadores. Porque o voto não é só uma escolha de governo. Ele é uma forma silenciosa de responsabilidade compartilhada. É uma escolha de destino. E quando uma escolha não é bem examinada, ela pode se tornar irreversível. Pense nisso, por favor. Sócrates, ele decidiu permanecer fiel. Como se ele precisasse apenas de coerência. Por isso ele escolheu o veneno. A cicuta. Já ouviram falar dessa planta? A cicuta é uma planta venenosa e, quando ingerida, provoca dificuldade para andar, dilatação das urnas, nervosismo, respiração acelerada, hipertensão, náusea, salivação, fome, diminuição da temperatura corporal, tremores, cultura grave dos espíritos solares elétricos, insuficiência renal aguda, micção, convulsões, depressão sistêmica, central, paralisia respiratória, neurônio do ar, coma. Raquel Aló. Vanessa de Farias. Sandra Regina.